Era um sábado de manhã tranquilo, daquele tipo que a gente merece depois de uma semana exaustiva. O café na minha turca favorita ainda fumegava, o sol entrava pela janela e, pela primeira vez em dias, eu conseguia respirar sem pressa. Meu nome é Arina, tenho 32 anos, e se você acha que família é sinônimo de apoio incondicional, deixe-me apresentar a minha, um verdadeiro campo minado de manipulações disfarçadas de amor. Meus pais, ambos já na casa dos 50, são daqueles que acreditam piamente que sabem o que é melhor para mim, melhor do que eu mesma, é claro. Controle não é um hábito para eles, é um estilo de vida. E então há a Ksenia, minha irmã caçula, 26 anos, recém-casada e, pasmem, a queridinha da família. Aquela que, desde que nasceu, nunca errou, nunca decepcionou, enquanto de mim só se espera uma coisa: abrir a carteira sem reclamar sempre que a família precisa. Há 3 anos, depois de muito suor e economia, comprei uma casinha modesta em Krasnaya Poliana. Nada de luxo, apenas um refúgio nos montes, um lugar que era só meu. Adorava cada pedacinho daquele cantinho, mesmo que as corridas de Moscou me permitissem visitá-lo bem menos do que eu gostaria. Era meu escape, minha válvula de fuga dessa vida louca. Até que, naquele sábado, o telefone tocou. Na tela, o nome de Mikhail, meu corretor, o cara que me ajudou a fechar a compra do imóvel. Um profissional sério, daqueles em que se confia. Mas sua voz soava estranha, quase hesitante. Arina, preciso te perguntar uma coisa. Você está vendendo sua casa em Krasnaya Poliana? Meu café quase foi parar no lugar errado. Como assim, Mikhail? Claro que não. Ele suspirou. Pois está anunciada há uma semana. Todas as informações batem, até as fotos. Só o contato que não é seu, é o número da sua mãe. Meu estômago deu um nó. Me manda o link. Enquanto esperava, minha mente já antecipava o pior. E quando abri a mensagem, foi como levar um soco no peito. Lá estava minha casa, exposta em detalhes que eu jamais divulgaria. Pior, no campo de contato, o nome e o telefone da minha mãe, como se tudo aquilo fosse perfeitamente normal. Não pensei 2 vezes. Liguei para casa. A voz da minha mãe, doce demais, já me deu a medida do estrago. Filha, que bom que ligou. Mãe, que diabos é esse anúncio da minha casa à venda? Silêncio. Depois, com uma calma que só quem se sente impune pode ter, você viu? Sim, colocamos. Meu sangue gelou. Vocês o quê? Precisávamos tomar uma providência, Arina. Você nunca aceitaria vender por conta própria. Eu já estava de pé, andando de um lado para outro como um animal enjaulado. Claro que não aceitaria. É minha casa. Ela mudou o tom, aquele tom condescendente que usa quando acha que está ensinando algo óbvio. Ksenia está grávida. Ela e o Nikita precisam de um lugar para morar. O dinheiro do seu imóvel daria uma entrada ótima para um apartamento bom. E daí, explodi. Isso não é problema meu. Meu pai tomou o telefone. Ouvi-os cochichando antes. Arina, você precisa pensar na família, solenizou. Lembra quando pedimos ajuda para o casamento da Ksenia? Precisávamos de 1 milhão, e você deu só 100 mil. Uma boa irmã teria pago tudo. Minha boca ficou seca. Eu tinha dado o que podia. E agora, além de me culparem, ainda queriam roubar meu bem mais precioso? Isso não é ajuda, é furto. Minha mãe riu, um riso alto, como se eu tivesse contado uma piada. Ah, filha, você é tão ingênua. Temos cópias de todos os seus documentos, assinaturas, tudo. Lembra? Anos cuidando dos seus papéis, fazendo procurações? Não é difícil. Meu pai completou, frio, planejamos isso há tempo, Arina. Sabemos o que fazemos. Desliguei. Fiquei ali, olhando para o nada, as mãos tremendo. Eles não estavam brincando. Planejaram friamente forjar minha assinatura, vender minha casa e ainda achavam que eu engoliria isso em silêncio, como sempre engoli tudo, porque a família é sagrada, porque a boa filha não discute. A raiva foi subindo, quente e ácida. Sempre fui a vaca leiteira da família. Casamento da Ksenia? Liga para Arina. Dívida no banco?
Arina resolve. E eu resolvia, porque acreditava que assim se faz. Mas isso era demais. Não eram pedindo. Estavam tomando. E o pior, com uma certeza arrogante de que eu, no fundo, aceitaria. Foi então que algo dentro de mim estalou. Se eles queriam tanto vender minha casa, que fosse. Mas no meu ritmo, nas minhas regras. Liguei para Mikhail novamente. Mikhail, sobre aquele comprador que você mencionou. Ele está mesmo interessado? Muito. Procura algo exatamente como seu imóvel há meses. Ótimo. Porque vou vender. E precisa ser rápido. Muito rápido. Ele se surpreendeu. Quão rápido? O mais rápido que a lei permitir. Se ele topa fechar em uma semana, eu abaixo o preço em 300 mil e ainda te dou uma comissão extra pela agilidade. Você está falando sério? Nunca estive tão séria. Desliguei com um sorriso amargo. Pela primeira vez em anos, eu não estava seguindo o script deles. Estava escrevendo o meu. Enquanto Mikhail tratava do comprador, entrei no Internet Banking e comecei a arrumar a casa, literalmente. Primeiro, revoguei todas as procurações que meus pais tinham acesso. Sim, eu tinha dado permissão anos atrás, quando meu pai teve problemas de saúde. Erro meu. Depois, cancelei os pagamentos automáticos da hipoteca deles. 2 anos bancando suas prestações, 60 mil por mês, porque estavam apertados. Agora iam aprender o que é apertado de verdade. No domingo seguinte, Mikhail ligou com boas notícias. O comprador, um major da polícia chamado Andrei Sergeyev, estava pronto para fechar. Queria um lugar tranquilo nas montanhas e tinha o dinheiro à vista. Se você tiver os documentos em ordem, damos entrada na escritura até quinta, disse Mikhail. Perfeito. Vamos nessa. Os dias seguintes foram um turbilhão de burocracia, ligações e correrias. Mas na quinta-feira, tudo estava assinado. Minha casa tinha um novo dono. E eu, finalmente, podia respirar aliviada. Escolhi o momento certo. Nos últimos meses, mal conseguia me sustentar, quanto mais bancar os caprichos alheios. Mas dessa vez, a jogada foi minha. E quando eles descobrirem, quando perceberem que a boa filha virou o jogo, a expressão no rosto deles vai valer cada segundo dessa batalha. Porque família é sagrada, não é? Pois que aprendam o que é sagrado de verdade, o respeito. E o meu, eles acabaram de perder para sempre. Os 120 mil do financiamento não só liquidaram minha dívida como ainda sobrou um troco generoso. Pela primeira vez em anos, não precisei contar moedas até o próximo salário. Mas o melhor de tudo? Minha querida família não fazia ideia do que eu havia arquitetado. Ninguém soube da venda, apenas esperei, sentada no meu canto, saboreando a antecipação do momento em que perceberiam que seu plano brilhante desabara como um castelo de cartas. Confesso, em algum canto remoto da consciência, uma pontada de culpa latejava. Afinal, eram meus pais. E Ksiusha, grávida, provavelmente precisando de apoio. Mas então me lembrava da risada da minha mãe enquanto descrevia como forjariam minha assinatura e a culpa evaporava, substituída por uma frialdade cortante. Eles escolheram me tratar como um caixa eletrônico, não como filha. Optaram por me esfolar em vez de pedir ajuda. Agora, que se virassem. Passaram-se 2 semanas. Silêncio. Comecei a me perguntar se tinham encontrado outra forma de arranjar dinheiro para Ksiusha ou se, milagrosamente, desistiram da ideia. Até me decepcionei. Tanto planejei aquele momento de revelação, a expressão de choque deles ao descobrirem que eu os havia superado. Mas na terça-feira de manhã, o telefone explodiu. Primeiro minha mãe, depois meu pai, então Ksiusha, e de novo minha mãe. Ignorei todas as chamadas, até a 4ª tentativa da minha mãe. Quando atendi, sua voz tremia de pânico. Arina, o que está acontecendo? Ontem estive no casa com os compradores e, os cadeados são novos. Você trocou as fechaduras? Falei calma, quase monótona. Vendi a casa. Silêncio. Um silêncio tão denso que dava para ouvir o clique de seus dentes rangendo. Então, ela riu aquele riso estridente, de quem tenta negar o óbvio. Muito engraçado, Arina.
Agora sério, o que foi isso com os cadeados? Os compradores estão nervosos. Isso está complicando tudo. Não estou brincando. Vendi a casa semana passada. Os novos cadeados são dos novos donos. Se tiverem dúvidas sobre a propriedade, falem com eles. A casa não é mais minha. Desliguei. Pensei que fosse o fim. Como eu estava enganada. O telefone tocou novamente. Desta vez, Xiuxa. Deixei soar alguns segundos antes de atender, sem pressa para ouvir seus gritos. Mas a curiosidade falava mais alto. Arina, que diabos você fez? Sua voz era um misto de histeria e desespero. Mamãe ligou chorando, falando uns absurdos sobre cadeados novos. Isso é loucura. A casa foi vendida, Xiu. Semana passada. Não é engraçado. Nós planejamos isso por meses. Já até escolhi o apartamento, a mobília, contratei uma decoradora. Você não pode simplesmente vender a casa. Quase ri. A audácia era de deixar sem palavras. Posso, sim. Era minha casa. Não pertencia a vocês. Mas nós precisamos desse dinheiro. Berrou. Estou grávida, Arina. Estamos tentando construir uma família. Então talvez você e seu marido devessem arrumar um emprego que permita bancar essa família. Você é uma egoísta. Pelo menos dá as chaves dos novos cadeados para a mamãe mostrar a casa para os compradores. Nós damos um jeito. Não vou dar chave nenhuma, Xiuxa. A casa tem novos donos. Arrume a vida de vocês sozinhos. Desliguei de novo. Os dias seguintes foram de um silêncio suspeito. Cheguei a acreditar que, finalmente, tinham entendido a mensagem. Deveria conhecê-los melhor. Na segunda-feira de manhã, foi Mikhail quem ligou. Sua voz soava constrangida. Arina, não queria incomodar, mas o novo dono do seu antigo endereço me procurou. O Major Sergeyev, da polícia. Disse que no fim de semana alguém tentou invadir a propriedade. O alarme disparou, assustou os intrusos, mas as câmeras registraram tudo. Uma pausa. Era seu pai, Arina. Fiquei paralisada. Meu pai, de fato, tinha tentado arrombar a casa. Mesmo depois de eu avisar que ela não era mais minha. Mesmo depois da minha mãe ver os cadeados novos com os próprios olhos. Ele ainda foi lá, como se o mundo girasse em torno dos caprichos dele. O Major Sergeyev pediu para transmitir que entende, é assunto de família, afinal, mas, juridicamente, seu pai tentou invadir a residência de um policial. Outra pausa. Eles o detiveram. 5 minutos depois, o telefone tocou de novo. Dessa vez, era ele. A voz trêmula, aflita. Arina, você precisa ligar para a polícia agora e explicar que isso foi um mal-entendido. Diga a eles que eu só queria entrar na casa da minha filha, que você sempre me deixou entrar quando quisesse. Não acreditava no que ouvia. Pai, eu já disse, a casa foi vendida. Por que você tentou invadir? A gente não achou que você falava sério. Pensamos que era só uma encenação sua, que você trocou os cadeados para nos assustar. Eu falei sério. E agora você tem um problema por invasão de propriedade alheia. Por favor, Arina, só liga para eles e resolve isso. Sua voz se quebrou, e então veio o ataque. Você é uma ingrata, uma egoísta. Desliguei. Cansei de ouvir manipulações, de ser culpada por limites que eles cruzaram. No dia seguinte, a notícia apareceu em um grupo local do VK, morador detido ao tentar invadir residência de major da polícia. Não mencionaram o nome, mas descreveram o suspeito como agressivo durante a prisão, com acusações de desacato. Artigo 139 do Código Penal. Violação de domicílio, mais uma multa por vandalismo. O jornalista citou pena de até 6 meses. 6 meses. Por tentar roubar minha casa. Uma semana depois, minha mãe ligou. Chorava antes mesmo de eu dizer alô. Arina, por favor, precisamos da sua ajuda. Dinheiro para um advogado pro seu pai. Ele que se vire. Foi ele quem se meteu nessa. Isso é culpa sua.
Se você não tivesse vendido a casa, nada disso teria acontecido. Comecei a rir. Minha culpa? Eu vendi minha propriedade para que vocês não a roubassem. E, de alguma forma, eu sou a vilã aqui. Você destruiu essa família. Seu pai pode ir para a cadeia. Sua irmã grávida não tem onde morar. Nós não conseguimos pagar a hipoteca porque você parou de nos sustentar. Você nos roubou. Vocês literalmente planejavam forjar minha assinatura para roubar minha casa. Somos família. Família se ajuda. Família não rouba família. Você é uma filha ingrata depois de tudo que fizemos por você. O que exatamente vocês fizeram por mim? Além de esperar que eu pagasse por tudo enquanto planejavam me trair? Ela não teve resposta. Só continuou chorando, me chamando de egoísta, de cruel. Não quero mais ter nada a ver com vocês, disse, seca. Não me liguem nunca mais. Desliguei. Bloqueei todos os números, mãe, pai, Ksiusha. Todos. Um mês depois, foi tia Svetlana, irmã da minha mãe, quem ligou. Sempre nos demos bem, ela nunca se metia em encrencas familiares, então fiquei surpresa. Só queria te contar como estão as coisas com seus pais e sua irmã. Ksiusha e Nikita se mudaram para a casa dos seus pais. Eles refinanciaram a hipoteca e colocaram o imóvel no nome dela para não perder. Um suspiro. Tem que admitir, foi esperto da parte dela. Sorri amargo. Sempre a subestimamos, a princesinha frágil. Mas ela era muito mais calculista do que aparentava. E o processo do seu pai? Pegou 6 meses condicional, mais multa por desordem. Não vai pra cadeia, mas tem que se apresentar na delegacia regularmente. Uma pausa. E quando o chefe dele no shopping soube da detenção, o demitiu. Perdeu o emprego de segurança no shopping. De certo modo, era até pior. A prisão seria até um alívio comparado ao que ele enfrenta agora. Tia Svetlana suspirou, cruzando os braços. Na idade dele, arrumar outro emprego não vai ser fácil. Sem contar que tivemos que pedir emprestado a todos os parentes para pagar o advogado, e depois gastaram todas as economias da aposentadoria para quitar as dívidas. Agora, tecnicamente, estão na miséria. Pois é, respondi, secamente. É isso que acontece quando você decide roubar os outros. Ela ficou em silêncio por um instante. Arina, não estou dizendo que eles agiram certo, mas ainda são seus pais. Eles deixaram de ser meus pais no momento em que falsificaram minha assinatura e tentaram roubar minha casa. Eu entendo porque você está com raiva. Eles é que não entendem. Quando desliguei, senti uma mistura estranha de satisfação e melancolia. Satisfação porque, pela primeira vez, a justiça tinha sido feita. Melancolia porque, no fundo, eu não tinha mais família. Mas que família era aquela, afinal? Faz 7 meses que bloqueei o número de todos eles. E, para ser sincera, nunca me senti tão bem. Soa cruel, eu sei. Mas é a verdade. Pela primeira vez na vida adulta, não vivo em estado de alerta constante, esperando o próximo desastre familiar que vai sugar meu dinheiro. A venda da casa foi o divisor de águas. Quitei a hipoteca inteira de uma vez, foram 120 mil por mês que deixaram de sair da minha conta. Sem contar os 60 mil que eu pagava pela hipoteca delas. De repente, me vi com quase 200 mil livres todo mês. Esqueci como era ter dinheiro depois de pagar as contas. Guardo a maior parte, mas também me permito alguns prazeres. 8 anos dirigindo um Solaris batido, que já respirava pelos canos de escape. Fui até a concessionária da Ancat e comprei uma Camry semi-nova, com 2 anos de uso. Nada extravagante, mas confiável. Confortável. Foi uma sensação estranha entrar na loja e escolher o que queria, não o que podia. Mas o melhor de tudo? A paz. Não fazia ideia de quanto a família me sugava, emocionalmente, mentalmente, até que eles sumiram da minha vida. Sem mais ligações à meia-noite com emergências em que, coincidentemente, sempre exigiam dinheiro. Sem mais manipulações para me fazer sentir culpada por ser a egoísta. Sem mais andar em ovos para não magoar ninguém. Comecei a terapia. E foi revelador.
Ala Tarazova, minha psicóloga, me ajudou a enxergar o quão tóxicos aqueles laços eram. O que eles faziam comigo tinha até nome: violência financeira. Desde nova, me condicionaram a acreditar que meu valor na família se media pelo quanto eu podia dar. Você não era filha deles, Ala disse em uma sessão. Era um cofre forte com pernas, que aparecia nos jantares de família. Doeu ouvir, mas era verdade. Se pararmos para pensar, em quase todas as conversas dos últimos anos, o assunto era dinheiro. Ajuda com a hipoteca. Conserto do carro. Casamento da Xiuxa. Contas médicas. E quando eu não podia, ou não queria, dar o que pediam, vinha o show: filha ingrata. Egoísta. Não pensa na família. A terapia também me fez entender que o que fizeram com a casa não foi só errado. Foi crime. Planejar fraude, falsificar documentos, roubar e ainda achar que eu era irracional por me revoltar. Famílias normais não fazem isso. Famílias normais não invadem casas que não são delas. Não forjam assinaturas dos próprios filhos. Tia Svetlana às vezes liga, dá notícias. Não pressiona para que eu faça as pazes, e eu agradeço por isso. Só me mantém informada, caso eu queira saber. O período condicional do meu pai terminou mês passado, mas trabalho ele não conseguiu. Com ficha suja, ninguém o contrata como segurança, e ele não sabe fazer mais nada. Minha mãe pega turnos extras no mercado, mas não dá para cobrir tudo. Xiuxa teve uma filha. Uma parte de mim doeu quando soube. Sou tia agora, e provavelmente nunca vou conhecer minha sobrinha. Mas então me lembrei, ela fez sua escolha quando decidiu me ajudar a roubar. Ações têm consequências. O mais irônico? Pelo que tia Svetlana conta, Xiuxa e Nikita estão em crise. Viver com os sogros e um recém-nascido, afinal, não é tão glamuroso quanto imaginavam. Quem diria? Xiuxa reclama que se sente presa na própria casa, contou tia Svetlana na última ligação. E o Nikita fala em se mudar. Só que a casa está no nome dela, e os pais não têm para onde ir. A situação está um caos. Confesso, uma parte de mim se delicia com isso. Eles tinham tanta certeza de que roubar minha casa resolveria todos os problemas. Xiuxa ganharia o apartamento dos sonhos, os pais seriam avós generosos, e eu, como sempre, engoliria seco. Em vez disso, Xiuxa está trancada com os pais e um bebê chorando. Meu pai perdeu o emprego e quase foi preso. Todos afundaram. E eu? Sem dívidas. Com um carro bom. Guardando dinheiro suficiente para, ano que vem, finalmente tirar umas férias decentes. Às vezes me pergunto se deveria sentir culpa. Afinal, são meus pais. Minha irmã. Mas então me lembro deles rindo enquanto planejavam falsificar minha assinatura. Da certeza absoluta de que eu cederia, como sempre. Dos anos em que me trataram como uma conta bancária, não como uma filha. Não. Não sinto culpa. Sinto-me livre. Até penso em comprar outra casa, daqui a algum tempo. Nada nas montanhas, algo mais próximo do trabalho. Talvez uma casinha em Nova Moscou, com um pedaço de terra. Sempre quis tentar plantar minhas próprias verduras, mas antes não podia bancar um imóvel com espaço. É engraçado como a vida muda. Há 6 meses, eu vivia estressada, mal conseguia fechar as contas, afogada em dramas familiares. Hoje, planejo um jardim. Umas férias. Durmo melhor. Como melhor. Espero o fim de semana com alegria, não com medo do próximo desastre que vão jogar no meu colo. Até no trabalho notaram a diferença. Você está mais feliz, Arina, comentou Gênia outro dia. Mais tranquila. Quando perguntou o que tinha mudado, só respondi. Simplifiquei a vida. Cortei o que me intoxicava. Não entrei em detalhes. Quem acreditaria nessa história? O mais difícil são as datas comemorativas. Antes, eu as temia. Significavam gastos com presentes para pessoas que nunca foram gratas. Agora, são só dias vazios. Meu aniversário deste ano passei sozinha. E foi bom. O Réveillon foi mais complicado.
Acabei como voluntária em um posto de distribuição de refeições quentes. Ajudei a servir sopa para quem realmente precisava. Foi melhor do que fingir harmonia com quem só queria meu dinheiro. Sei o que vão dizer, você deveria tentar se reconciliar, principalmente agora que tem uma sobrinha. Mas eles não aprenderam nada. Pelo que tia Svetlana conta, ainda sou a vilã da história. A filha ingrata que não deixou roubar sua própria casa. Enquanto não assumirem o que fizeram, não há o que reconstruir. E, para ser franca, não quero. Gosto da minha vida agora. Gosto de controlar meu dinheiro, sem ansiedade de saber qual será a próxima crise que vão me empurrar. Gosto de planejar meu futuro, em vez de salvar os outros das armadilhas que eles mesmos criaram. Respiro fundo. A cabeça está leve. O orçamento, limpo. E isso, talvez, seja a melhor coisa que já me aconteceu.